Você me xinga muito. Eu não tô xingando. Tá sim, você me xingou. Do que eu te xinguei? De muitas coisas. Estreia do cinema nessa semana é um filme produzido por ninguém menos que Guillermo del Toro, o cara que ganhou Oscar com A Forma da Água, fez vários filmes como Labirinto do Fauno, entre outros clássicos que a gente já conhece, que no caso é Histórias Assustadoras pra Contar no Escuro. É um nome longo, difícil de decorar, mas enfim, é o filme que está estreando nessa semana nos cinemas brasileiros e acho que está estreando no mundo todo também, né? Eu não sei se é só aqui no Brasil, enfim. Tá estreando aí, a gente já viu e vai falar com você sobre este filme. Se você quiser saber então sobre ele, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira, seja bem-vindo ao nosso canal. Então a gente tem esse filme de terror, é um filme que realmente traz aí tudo que os fãs de filmes de terror gostam, né? Usa todos os signos do gênero, tem jumpscare, tem suspense psicológico, tem aí tudo aquilo que faz parte do imaginário das pessoas que realmente gostam desse gênero. Então, para quem tem aí predileção para o terror, vai ser um prato cheio, obviamente. A história é realmente muito pedestre, é uma história muito simplesinha, lembra até um pouco Stranger Things, mas no caso, o que realmente vale a pena são os efeitos que o filme mostra, os efeitos que ele dá na gente quando a gente está assistindo, porque é um filme que causa tensão, causa certo pânico, medo. É uma coisa que é uma influência direta do Guillermo del Toro também no que diz respeito às suas criaturas, né? Tem muitas criaturas, algumas delas até inspiradas aí em algumas lendas mexicanas, como o Homem que se Desfaz. Quando você assistir o filme, você vai saber de quem a gente está falando. Mas, no caso, é algo que vem realmente direto da mente do Del Toro, das suas influências. E aqui também a gente nota que tem o dedinho dele ali por conta do uso de mais efeitos práticos no que diz respeito à maquiagem e efeitos na própria direção de arte do filme, do que necessariamente efeitos visuais feitos por computador. A direção desse filme ficou a cargo de André Øvredal, que é um cara que dirigiu um filme de terror há pouco tempo chamado Autópsia. É um filme que fez muito sucesso no circuito independente, muita gente aí conhece esse filme, sabe que é um filme que é dirigido de uma forma extremamente competente, e aqui é a mesma coisa, ele consegue fazer uma direção muito segura, usando todos esses clichês do gênero do terror, colocando todos eles numa ordem que faz com que eles tenham sentido, né? Porque uma das grandes coisas que fazem com que filmes de terror falhem miseravelmente hoje é você usar o clichê que a gente já conhece de uma forma muito batida, sem tentar usar isso de uma forma mais original. Então ele consegue dar pra gente aí 1h40 de terror de verdade, é um filme que faz com que a gente fique tenso, que a gente fique com medo, e a história é o ponto fraco dela na verdade, por isso que a gente vai comentar sobre isso agora. Não tem spoiler, obviamente, a gente não vai falar sobre spoilers aqui no que diz respeito à resolução das tramas, mas a gente vai dar um panorama só pra você entender por que essa história é tão simples. Veja só se você já não ouviu essa história antes. Tipo, é uma cidade pequena nos Estados Unidos, que a história se passa nos anos 60. É uma cidade pequena que tem uma casa mal assombrada e alguns jovens que estão, vamos dizer assim, entediados e resolvem investigar essa casa mal amaldiçoada. E lá dentro eles acham um livro escrito com sangue e a partir daí várias coisas começam a acontecer com eles. E aí eles começam a ter problemas aí com entidades sobrenaturais, com monstros e tal. Esse é o tipo de coisa que a gente já viu em várias séries, já viu em filmes, já viu em livros, né? Essa história, inclusive, é baseada num livro que foi escrito por Alvin Schwartz. O Del Toro comprou os direitos desse livro e adaptou essa história para o cinema, dando a direção para o Øvredal para que ele possa aí exercitar o seu talento para filmes de terror. Mas a história é bem simplesinha, parece na verdade ser uma sequência de contos que a gente vai acompanhando, que tem aí suas... entrelaçados, né? São histórias que estão entrelaçadas, mas são pequenos contos que a gente vai acompanhando com cada um dos personagens. E a grande coisa desse filme, como a gente já falou, é justamente toda aquela questão de como esses clichês são utilizados. Os clichês são utilizados de uma forma muito inteligente, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, principalmente no que diz respeito ao cinema de hoje, né? Tipo, a coisa mais original que aconteceu no cinema de terror ultimamente foi A Bruxa e Hereditário. A gente já citou várias vezes esses dois filmes aqui,
porque realmente são os grandes exemplares de filmes de terror dessa década. Mas fora eles, tipo, é tudo uma receitinha de bolo. É difícil você achar um filme que saia dessa caixinha. E aqui, apesar da história ser muito bem colocada dentro desses clichês, ela foge na forma, na forma de fazer. Então é bem dirigido, tem uma fotografia realmente impressionante, tem uma direção de arte fabulosa, né? Porque para você fazer toda essa coisa da casa amaldiçoada, desses interiores dos anos 60, né? O interior das casas dos anos 60, isso sim é uma coisa que vale a pena. E também o fato do filme não estar ligado aos anos 80, porque todo filme de terror parece que todo mundo quer botar nos anos 80, tem que ser nos anos 80, e aqui o filme se passa nos anos 60, que é uma época que não é tão explorada assim, nunca foi tão explorada no gênero do terror, né, a não ser as produções da própria época. E agora a gente está tendo aí com esse filme a oportunidade de ver um pouco mais sobre esse momento, né, dos Estados Unidos, que é onde o filme se passa, e também no que diz respeito a figurino, a direção de arte, tipo cenários e tal. Realmente é uma coisa que impressiona e que faz com que o filme ganhe muitos pontos. E logicamente, como tudo que o Del Toro toca, tem aí o seu subtexto político, nesse caso dos anos 60, tem algumas coisas relacionadas à guerra do Vietnã que estava acontecendo naquele momento. Então, a gente tem esse pano de fundo, né, que trata aí de questões que são caras ao diretor Del Toro e que o diretor deste filme, o André Øvredal, conseguiu... Øvredal, tá certo. Que o diretor Øvredal conseguiu colocar com muita competência na tela. E também há, logicamente, aquela preocupação do Del Toro, ele como imigrante lá nos Estados Unidos, sendo mexicano, indo morar nos Estados Unidos, tem aí uma preocupação também em mostrar a questão do racismo contra os imigrantes na pele do policial Turner, né, que é o personagem que se liga nessa história, e ele sim tem uma importância dentro dessa narrativa para poder mostrar a intolerância que se existe contra os imigrantes desde aquela época. Se naquela época já era daquele jeito, hoje em dia pouca coisa mudou, que é o que a gente já acompanha também aí pelo noticiário, a gente vê aí as questões relacionadas à imigração lá nos Estados Unidos. Claro que tudo isso é só um pano de fundo, uma coisa assim para ilustrar que é realmente uma preocupação do Del Toro, mas aqui neste filme, realmente a preocupação é assustar as pessoas, de dar essa sensação de medo, dar essa sensação de pavor que os filmes antigos conseguiam provocar na gente, né? Os filmes novos, infelizmente, eles têm aí essa receitinha de bolo, eu consigo me lembrar aí dos derivados do Invocação do Mal, no caso, né? Tipo a Annabelle, a Freira, tudo aquela receitinha, mesma coisa, a gente já sabe o que vai acontecer. Aqui é diferente porque eles tentam emular essa sensação que fica na gente, que é uma sensação de agonia mesmo, uma sensação de real agonia que caracteriza os filmes de terror de uma forma muito mais inteligente, de uma forma que acaba levando o público, mesmo depois que o público sai do cinema, fica com aquela coisa de angústia que o filme deixa na gente. E os personagens que são produzidos pela direção de maquiagem do filme, por exemplo, o Espantalho, que já apareceu no trailer, o Homem Torto, que se despedaça, que é esse que faz parte da cultura mexicana. Então, todos eles são feitos com próteses e tal, e isso assusta muito, é muito assustador, porque é palpável, é real, e é isso que faz com que o filme seja realmente muito bom. E é por isso que aqui, no nosso canal 5 Tons, esse filme recebe a nota 9. Ele só não recebe a nota 10 porque quando chega no terceiro ato, no finalzinho do filme, para poder encerrar em 1h40, né, porque eles não queriam alongar o filme mais do que o necessário para um filme de terror, eles resolvem tudo de uma forma muito rápida. O roteiro resolve todas as situações que foram mostradas durante 1h30 em 10 minutos, e isso acaba deixando uma sensação de que parece que fizeram tudo correndo, mas ainda assim, o que fica na nossa cabeça são as impressões que o filme deixou ao longo da projeção. Por isso que o filme recebe aqui da gente a nota 9. Bom, por hoje é isso então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se encontra aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries da Netflix e de outras plataformas como a Amazon, né, que a gente já começou a falar também, e os lançamentos do cinema. Um grande abraço para você e a gente se vê, e até logo!